Infelizmente, na história da equipe Ferrari também aconteceram vários acidentes, e muitos desses acidentes gravíssimos e acabaram causando a morte de alguns dos seus pilotos, inclusive pilotos que tinham promissor futuro ou que já eram pilotos que lutavam pelo campeonato, como foi o caso do Ron Chase ou do Pironi, que era líder, ambos eram líderes de seus campeonatos e poderiam ter sido campeões. Nós vamos ver aqui 13 acidentes que levaram à morte, sendo que 11 foram com carros oficiais da Ferrari, e um era piloto Ferrari correndo em outro carro, e o outro representava a Ferrari naquela prova que a gente vai comentar. Eu sou Alexandre Vasconcelos, esse é o canal Lead Speed. Não se esqueça, se gostar do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Acompanhe. Em 1953, o irlandês Bobby Bird, pilotando uma Ferrari 340 milha no circuito de Snetterton, na Inglaterra, acabou se acidentando. Ele que havia solicitado esse carro para a Ferrari porque ele queria bater o Aston Martin e o Jaguar, que ele havia competido contra no ano anterior, mas com um carro menos potente. E ele falou, não, em 53 eu quero o carro mais forte que tiver, eu quero ganhar desses caras. Infelizmente, ele perdeu o controle da 340, acabou batendo, o carro capotou, ele foi arremessado para fora do carro, como era comum na época, porque não usava cinto de segurança. Ele foi socorrido, mas ele saiu andando, os médicos falaram, não, vamos para o hospital, vamos examinar, e ele não quis saber, ele falou, não, eu vou para o boxe. E a caminho ele começou a passar mal, acabou desmaiando, foi socorrido, mas infelizmente acabou falecendo porque ele havia quebrado várias costelas e uma delas perfurou o pulmão e causou a morte desse irlandês. O piloto belga Charles de Tornaco, era piloto oficial na Ferrari, acabou falecendo no circuito de Mônaco, no Grande Prêmio de Mônaco de 1953, com essa Ferrari que você vê, a 500 F2, está pintado de amarelo, né? Ele vinha num ritmo não muito bom e, preocupado com os carros que vinham atrás dele, ele acabou olhando para trás e, nesse movimento que ele fez, ele acabou se desconcentrando, pôs uma roda fora da pista. Quando ele volta para frente, ele tenta corrigir, mas aí pega um desnível maior, o carro levanta, né, dá um pulo, ele sai para fora do carro, cai na frente, mas infelizmente o carro acaba atingindo o Tornaco bem na cabeça, causando várias fraturas. Ele foi socorrido, foi levado para o hospital, mas infelizmente veio a falecer algumas horas depois. Era um piloto bom que tinha um futuro promissor pela equipe Ferrari. Em 1957, o espanhol Alfonso de Portago pilotava essa 335F na milha, né? Aquela prova espetacular que cruzava mais de metade da Itália, e onde você fazia várias paradas de reabastecimento. Dizem que numa das paradas a equipe demonstra uma preocupação, parecia que estava achando que o carro estava com problema na suspensão e tal, mas o Portago falou, não estou sentindo nada, vamos embora. Ele volta para a pista e volta descendo a lenha, mas num trecho de altíssima velocidade, a mais de 240 por hora, uma dessas marcações de pista, né, de luminosidade de pista, né, para você saber em qual das faixas você está, essa peça está fora do lugar, ele passa, corta o pneu e, obviamente, ele perdeu o controle do carro na hora, né? Saiu capotando, atingiu vários espectadores, acabou 11 pessoas faleceram no acidente e ele foi o 12º, sofreu vários ferimentos, né? E o Enzo Ferrari foi processado, inclusive, por causa disso, como se ele fosse culpado, né? Não era prova, era automobilismo. Na época não tinha guarda-reio, não tinha nada, né? A proteção era zero, tanto para o piloto quanto para as pessoas que assistiam, né? 4 anos durou o processo, mas a Ferrari foi inocentada. Essa época no automobilismo era realmente bem difícil. Ainda em 1957, o bicampeão mundial Alberto Ascari acabou falecendo num acidente com essa Ferrari 750 no circuito de Monza. Ele que estava em Monza apenas para acompanhar o Castellotti, que estava testando o carro.
Só que o Castelotti para no box, começa a conversar com a equipe, e ele fala, pô, presta esse capacete aí que eu quero dar uma volta. Deu 2, 3 voltas, acabou perdendo o controle numa chicane, o carro capotou e ele acabou falecendo. E por isso, até hoje, a chicane chama variante Ascari, né, lá no circuito de Monza. O ano estava bem difícil para a equipe Ferrari. E para coroar ainda esse ano, que já estava uma desgraça para a Ferrari, o Eugênio Castelotti vai para Modena para testar a Lancia Ferrari 801 e numa das voltas em que ele estava descendo a lenha, ele acaba perdendo o controle do carro, toca muito forte numa das zebras internas, o carro capota, ele, como sempre, né, arremessado para fora do carro, e aí, em função de uma série de ferimentos, ele veio a falecer. 57, que ano duro para a Ferrari. Em 1958, o Luigi Musso, piloto oficial da Ferrari, no Grande Prêmio da França, em Reims, com essa Ferrari 246, ele acaba perdendo o controle do carro, estava disputando as primeiras posições, ele entra muito forte numa das curvas, perde o controle, o carro capota e ele acaba sendo atingido também pelo carro e vem a falecer em seguida. Ainda em 1958, outro acidente fatal com a Ferrari 246, dessa feita em Nürburgring, Peter Collins. Ele também perseguia o líder da prova, estava dando tudo o que podia. Numa das curvas ele entra de pé embaixo, mas aí percebe que não ia dar para fazer a curva, ele ainda freia, tenta controlar, mas pega muita sujeira, é jogado para fora, né? O carro sai para a lavadeira, sobe e acaba capotando, como a gente vê aí, e infelizmente o Collins perde a vida nesse carro que acabou dando título para o Michael Hawthorne naquele ano, né? Mas outro carrinho difícil também, né? 1961, última prova da temporada em Monza, o Von Trips brigava pelo título com o Phil Hill, ele era o líder do campeonato, e no começo da corrida o Trips tinha largado mais para trás. Acontece esse acidente em que ele se envolve com o Jim Clark, que era novato, né? Estava há pouco tempo na Fórmula 1, e na batida ele acaba falecendo. Muita polêmica sobre esse acidente, culpa do Clark, culpa do Trips. O fato é que os dois se enroscam. O carro do Clark é esse que está aqui na frente, o número 36, e o do Trips é o que está atrás com as pessoas removendo o carro do local. E nessa prova o Phil Hill, que era companheiro de equipe do Trips, ele lutava pelo campeonato. Ele deveria ter abandonado a prova, mas ele não abandona porque ele sabia que indo até o fim ele seria campeão mundial. 1977, Lorenzo Bandini, grande piloto italiano, dizem que era muito chegado a Lorenzo Ferrari, com a Ferrari 312 em Mônaco, na saída da chicane do fim do túnel. Ele acaba perdendo o controle, toca naquele monte de feno do lado de dentro, vai para o lado de fora, bate no feno e nas proteções que existiam ali, e o carro pega fogo, e infelizmente ele não consegue sair de dentro do carro e acaba falecendo. Dizem que por causa dessa prova, do falecimento do Bandini, a partir daí o Enzo Ferrari ficou muito resistente em ter piloto italiano. Como eu disse, ele era muito chegado no Bandini. 1961, 1000 quilômetros de Buenos Aires. Você está vendo aí o momento exato em que o italiano Inácio Junti, com a Ferrari 312T, bate na traseira da Matra MS 660, Matra 5, que era do Jean-Pierre Beltoise, está de pé ali do lado do carro, porque ele estava empurrando o carro, que tinha acabado o combustível, e ele está tentando chegar no box. O Junti estava atrás dessa Ferrari 512M, que você vê aqui à frente, e, portanto, com a visão comprometida, ele não está vendo, né? A Ferrari da frente desvia, ele não consegue desviar e bate no Matra e acaba falecendo. O carro pega fogo imediatamente, tá? Você pode ver ali um monte de combustível que está voando, mas ele já tinha falecido em função da pancada, né? Porque pegou bem em cima dele. Houve processo e tal, né? O Beltoise até escreveu um livro sobre isso. Ficou, claro, com a carreira marcada, né? Mas foi um acidente super besta. Num final de semana teve um acidente grave que podia ter machucado o Emerson Fittipaldi. Ele ia correr com uma Alfa Romeo T33.3
E no final da reta dos boxes, estoura o pneu e ele dá um pancadão daquele, mais tarde tem que se machucar. Acaba participando da prova junto com o Carlos Reutemann, com uma Porsche 917, mas tiveram muitos problemas e abandonaram. Né? O Junti era outro piloto promissor, ainda em 1971. Pedro Rodrigues, que foi piloto Ferrari, o irmão Ricardo Rodrigues também foi piloto Ferrari, acaba falecendo num acidente, não sei se diz, no Nürburgring, pilotando uma Ferrari 512N, ele que era piloto da Porsche, né, tinha sido campeão pela Porsche 69, 70, 71 nos esportes protótipos, né, e era considerado o melhor piloto do mundo nessa categoria. O que acontece é que ele liderava a prova e aí ao sair do cotovelo, que a gente consegue ver ali no fundo, tem um carro lento à frente dele, ele desvia, o cara vai do mesmo lado dele, e, era um piloto amador, né? E muito parecido com o Junti, ele bate no piloto mais lento, acaba envolvendo outro carro do ex-companheiro de equipe dele, Léo Quinoni, bate no guarda-reio, o carro pega fogo, mas tudo do lado dele, né? E aí não tem a menor chance de sobrevivência, né? Infelizmente, acabou falecendo com um acidente que poderia ter sido evitado. Né? 1982, né? Essa cena já representa o que foi aquela desgraça daquele sábado, treino classificatório. Você está vendo aí a Ferrari do Villeneuve voando, abaixo dele ali a March do Jochen Mass. O que aconteceu é que o Villeneuve vinha em volta de classificação e o Massa estava devagarzinho na pista, estava uns 60, 70 por hora, e o Villeneuve vinha descendo ali a 270. Infelizmente, os dois escolheram o mesmo lado e o Villeneuve passa por cima dele. O carro aí vai bater no chão, na hora que bate no chão, o carro se desintegra, o Villeneuve sai voando e vai falecer em função do acidente. O Villeneuve tinha demonstrado uma preocupação muito grande antes do acidente. Ele dá uma entrevista criticando os pneus que ele estava usando para a classificação, que eram pneus muito macios. E ele dizia o seguinte: pô, como é que eu posso estar com um pneu que desmancha, que é um terror de estabilidade, né? Ou seja, muita estabilidade, se eu posso pegar carro lento, né? A gente estava classificando sozinho. Olha a premonição, né? Ele fala exatamente sobre o medo que ele tinha de acontecer o que aconteceu. Infelizmente, ele veio a falecer com esse acidente. Ele que era considerado pelo Enzo Ferrari como o maior piloto que o Ferrari já tinha visto na vida. Outros pilotos sofreram acidentes graves com a Ferrari, caso do Nick Lauda, 76, o Nürburgring pegou fogo, foi socorrido pelo Russell, o Brett Lunger, o Emerson Fittipaldi, o David Purley. O Didier Pironi, na Alemanha, em 82, era líder do campeonato, uma chuva tremenda no sábado, perde o controle do carro, bate, arrebenta o carro, fica preso, abandona a Fórmula 1, vai falecer depois de um acidente de lancha. Michael Schumacher, em 99, Silverstone, perde o freio no final do retão, dá uma pancada, quebra a perna, fica fora, depois volta a competir. Felipe Massa, né, 2009, aquela mola maldita que pulou do carro do Barrichello, quase que tira a vida do Felipe. E o Jules Bianchi, que era piloto Ferrari, mas estava de Marúcia no Campeonato do Japão, em 2014, uma chuva dos diabos, não tinha que ter sido corrida naquela condição, perde o controle do carro, vai bater num carro de serviço que tinha saído para socorrer o Adrian Sutil, que tinha rodado ali. É triste, mas faz parte do automobilismo e cada vez menos, ainda bem que a segurança dos carros aumentou e aumentou muito. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. A gente se vê em próximo.